O fenômeno Orfeu. Pode falar. Não. Tem muita coisa para falar. Em 1948, depois de uma turnê de conferências de estrondoso sucesso, André Malraux escrevia que o papel do continente sul-americano sobre o planeta só se fará aumentar. Seus povos são ardentes, curiosos, nobremente inquietos. Uma grande parte de seus recursos se mantém intacta. Sua influência política em toda a organização internacional será imensa, porque eles representam muitos votos e porque sua posição étnica e geográfica faz deles uma articulação natural entre a Europa Latina e os Estados Unidos. Sua sensibilidade é próxima da nossa e é um prazer incomparável viajar e viver lá. Por todas essas razões, é preciso fazer um balanço do que nós conservamos lá, do que perdemos e do que nós podemos reconquistar. É graças ao nosso prestígio intelectual que nós salvaremos nossas trocas comerciais. Era esse o tom da empreitada de reconquista dos afetos e dos mercados que iria mover as relações franco-brasileiras, pondo em evidência um passado histórico de enorme intercâmbio. Nossa conversa aqui pretende verificar a pertinência da hipótese de ter sido, naquele momento, um tardio contraponto europeu à política da boa vizinhança americana dos anos 40, ocorrido no pós-guerra, embora já com outras perspectivas ideológicas. Pensar como se reflete naquele momento a possibilidade de instalação comercial no mercado cinematográfico sedutor e potencial, sobre o qual se organizam vários pretendentes. A essa reconquista eu chamo de invasão francesa, e Orfeu Negro é seu carro-chefe. Até a Segunda Guerra Mundial, a atividade de exportação de filmes na França era essencialmente privada e as empresas regulavam seus negócios entre si, sem a interferência de sindicatos profissionais. É no imediato pós-guerra que a nova regulamentação de alguns mercados mundiais muda a feição de setores importantes do setor cinematográfico. No Japão, a importação de filmes era estritamente regulamentada, sendo o contingente global de filmes repartido entre os diferentes países produtores. Cada país importava seus filmes através de uma única empresa comercial nacional. Na Alemanha, governada por uma autoridade militar quadripartite, os americanos, franceses, ingleses e soviéticos haviam regulado detalhadamente a atividade de importação e distribuição de filmes. A importação deveria ser feita também por uma única empresa. As mudanças se refletem também na França, que tentou organizar a experiência de distribuição de seus filmes no exterior, feita até então de maneira dispersa. 4 campos de trabalho foram escolhidos: a Alemanha, o Japão, o bloco comunista da Tchecoslováquia e da Iugoslávia, além do conjunto dos países da América Latina. Os produtores franceses se organizam e constituem uma sociedade chamada Unifil, encarregada de representar os interesses de cada um dos seus membros em face de um organismo único de distribuição. A reação ao American Way of Life, disseminado pelos Estados Unidos, provoca o desejo de exportação da cultura francesa enquanto assunto de Estado. O estabelecimento de um fundo de desenvolvimento e de um Centro Nacional de Cinematografia foi o caminho seguido para a organização da atividade cinematográfica. E nesse, um serviço de exportação e importação que lidava com as relações com o estrangeiro e com as relações com a produção internacional. A política de exportação vai premiar os filmes em função das receitas obtidas nos mercados estrangeiros. E o Centro Nacional de Cinematografia vai criar um novo organismo disposto a difundir a cultura francesa no exterior, a partir dos filmes, fornecendo à imprensa internacional farta documentação sobre as atividades do cinema francês, seus filmes, autores, realizadores e atores. Ao mesmo tempo, se faria uma prospecção do mercado. A estratégia usada seria a presença nos festivais internacionais e a criação de semanas de cinema. Em 1949, criou-se, enfim, a Unifrance Film, uma associação nacional para a difusão do cinema francês. A reconquista dos mercados era uma ardente obrigação. O cinema francês havia desaparecido das telas e tinha sido substituído pelo produto americano. A concorrência era pesada e só poderia ser feita de igual para igual. E assim se constituiu nos moldes das Major Companies americanas um consórcio de empresa, o COFRAN, para operar na América Latina. O consórcio negociava os filmes de apelo cultural já premiados nos festivais. Em 1956, ele é implantado nos 5 mercados principais da América Latina: a Argentina, o Brasil, o México, a Colômbia e a Venezuela. Através dessa política de concorrência cultural,
persegue-se a revalorização dos filmes franceses. Entre 1948, ano de sua fundação, até 1961, o aumento do volume de operações foi crescente. Os anos 60 vão ver uma diminuição dos negócios, graças à queda das moedas e do alto custo de material, das cópias em cores cinemascope, das elevadas taxas de transporte alfandegárias, gastos elevados que começaram a minar as boas possibilidades comerciais de operação. Mas a Unifrance Filme já tinha espalhado pelo mundo uma série de delegados instalados nos locais, vivendo no meio público que eles deveriam sensibilizar. Os agentes eram responsáveis pelo contato com profissionais e jornalistas para atrair e manter a atenção sobre o cinema francês e deviam organizar semanas do cinema francês, promover a avant-première de gala, receber personalidades do cinema, organizar as relações públicas com a inteligência local. Entre 1950 e 1980, as semanas foram a peça principal da investida pela promoção do cinema francês, que deveria ser vendido como a única alternativa sólida ao cinema americano, como um produto de luxo diferenciado. É nesse contexto que se deve pensar também um programa de coprodução de alguns filmes produzidos entre a França e vários países e sua intensa difusão pelo mundo feita pela Unifrance, nas tais semanas recheadas de mídia e de personalidades. Os anos 60 são os anos de apoteose dessa atividade e ao mesmo tempo da reviravolta, do começo do declínio. Naquela década temos Os Bandeirantes, de Marcel Camus também, de 60, O Homem do Rio, de Philippe de Broca, de 64, Um Homem ou uma Mulher, de Claude Lelouch, de 66, Pour un amour longtemps, de Mont-Saint-Jean, de 67, Les Grabouches, de Edouard Lutz, o crítico Zé Carlos Monteiro como ator, filmes que invocam o Brasil de maneira direta, inserindo intensivamente no imaginário europeu. A investida francesa se dá pelo envio regular de astros e estrelas. Não esquecer que foi Brigitte Bardot quem trouxe o balneário de Armação de Búzios para as revistas mundanas, para os festivais de cinema e as semanas de cinema francês. A estratégia de penetração no mercado vai reacender os laços francófonos do Brasil. É também nesse contexto que acontecem dois filmes com referência explícita ao Brasil, ambos ganhadores do Oscar de melhor filme estrangeiro, Orfeu do Carnaval, de 59, e Um Homem e uma Mulher, de 66. O Brasil corre o mundo reconstituído pelo olhar francês, e nos ouvidos dessas diferentes plateias vai ressoar durante muito tempo uma outra música. Enfim, Orfeu. Em 1959, entre o Nazarim de Buñuel e os Incompreendidos de Truffaut, o júri do Festival de Cannes decidiu dar a palma de ouro a Marcel Camus por seu filme Orfeu do Carnaval. No mesmo ano, Orfeu Negro, como o filme foi chamado, lá fora, abocanhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. O filme seria o apogeu da carreira do diretor, embora fosse apenas seu segundo longa-metragem. Apesar de ter realizado uma dezena de filmes, o nome de Camus ficou definitivamente associado ao Orfeu e é apenas por esse filme que o diretor é lembrado. Entretanto, ele realizou no Brasil outros dois filmes, Os Bandeirantes e Otália da Bahia, que foram vistos com desinteresse tanto pela crítica quanto pelo público. No Brasil, por motivos diferentes, inclusive por um amor descoberto em meio às filmagens do Orfeu, ele se casa com a atriz principal, a gostosona, Camus vai buscar sustentação em textos autorizados e legitimados por autores de reconhecida popularidade. De um lado, por Orfeu do Carnaval, 1959, construído a partir da peça Orfeu da Conceição de Vinícius de Moraes. E de outro lado, por Otália da Bahia, baseado no livro Os Pastores da Noite, de Jorge Amado, com diálogos do próprio escritor baiano. Bom, mas um certo Cláudio Rocha, no suplemento dominical do Jornal do Brasil, 1959, já implica com a personalidade romântica de Camus, capaz de comover a imprensa com sua ternura humana. E aproveita para desmascarar Orfeu, um filme ruim, tirado de uma peça ruim e falsa de Vinícius. Ele arremata: acho que um cineasta trabalha melhor em sua terra, no ambiente que conhece. Cláudio Rocha falando isso, mais xenofóbico impossível. Jean-Luc Godard fará o mesmo, dizendo que ao lado do filme Moire Noir, um filme de Jean Rouch, feito também em 59, Orfeu era de uma inautenticidade total. As imagens de cartão postal indesculpáveis, o uso de filtros coloridos endurecendo a luz da cidade. E lastima não reconhecer no filme o Rio de Janeiro que ele, Godard, conheceu pessoalmente. Os detalhes são saborosos,
porque ele reclama da ausência do aeroporto Santos Dumont, onde Eurídice poderia ter aterrissado, ou da ausência de um trocador de lotação que poderia trazer dobradas entre os dedos as notas de dinheiro dadas pelos passageiros. Ou também de descarrilhamento de trem, assunto do qual a rede ferroviária brasileira seria especialista. Ele termina dizendo que é um filme brasileiro, um filme de aventureiros sem aventura, um filme de poetas sem poesia, né? E que ser gentil e sincero não é garantia de se fazer um bom filme. Godard está reclamando de realismo, verossimilhança e paixão cinematográfica. Godard fala, na verdade, do filme que gostaria de ter feito. Só um parênteses, quando Cacá Diegues vai refilmar o filme, ele faz tudo que o Godard pediu, faz o Eurídice descer lá, só não põe lotação porque não tinha mais. Mas tudo que o Godard pediu, o Cacá faz e assim também não deu certo. Bom, evidentemente que não dá para passar por cima da constatação de que são filmes problemáticos, né? Por isso mesmo, se ignorarmos uma valoração estritamente estética, se descartarmos uma certa instabilidade narrativa, né? Se transpusermos a exigência de um engajamento a priorístico dos filmes a certas causas, poderemos colher neles um conjunto de imagens capaz de dar conta do que eu chamo de um efeito afetivo Brasil. Né? Quer dizer, a revelação de uma sensibilidade antenada a questões do seu tempo, apropriadas de uma forma criativa, quase metafórica. Né? Isso, para mim, reafirma a distinção de Camus como cineasta estrangeiro em relação a muitos outros deles. Né? Orfeu Negro é uma fantasia de êxito internacional, criada a partir da peça de Vinícius, escrita em 1942, de uma ideia nascida na casa do cunhado do poetinha, o arquiteto Carlos Leão, no Morro em Niterói, lá em Rio de Bourlige, no Sábio de São Francisco. Né? Enquanto ele lia o velho tratado francês de mitologia grega, em qualquer lugar do morro, moradores negros, segundo ele, começaram a infernal batucada, e aí desceu a musa que se vestiu de comércio e permitiu que se vendesse a obra para o produtor Sacha Gordini. Orfeu atua em dois frontes para uso externo: a democracia racial, que apresenta, e a trilha sonora que o embala. Né? O primeiro deles corresponde a um momento especial de qualificação do negro na cultura brasileira, por conta do acesso do samba de morro à classe média, numa hibridização em outra forma musical, que por sua vez se apropria do jazz e se funde na bossa nova. Essa mistura, que em breve vai ser observada no movimento de que o próprio filme é um meio de divulgação, vale lembrar que o célebre concerto do Carnegie Hall só vai acontecer em novembro de 1962, vai estar ancorado numa imagem duplamente ilusória, a de que o Rio de Janeiro é uma sociedade essencialmente negra e que aqui a convivência entre as raças se dá de maneira pacífica e festiva. É isso que o filme apresenta, na medida em que não explicita conflitos raciais ou mesmo interraciais. Focando sua história numa comunidade negra, Camus abandona um olhar crítico sobre suas relações com a sociedade branca. Não o faz, talvez, só por ousadia. Ele o faz certamente porque se baseia na peça Orfeu da Conceição de Vinícius de Moraes, encenada em 56, com atores do Teatro Experimental do Negro, onde já estava plantada a perspectiva de um elenco unirracial. O que está nas entrelinhas, talvez, nas entre-imagens do filme, é essa preponderância e persistência de uma cultura sobrevivente, de resistência, uma não vitimização da comunidade negra, filha da pior escravidão, uma não adesão a um processo de submissão aos confrontos da diferença, amoldando-se a uma modernidade para a qual o filme acena de longe. Né? Os negros do filme, alguns atores, ao menos, são fruto e metáfora de uma aguerrida batalha pela sua inclusão no mundo das artes, iniciada desde 1944 por um Teatro Experimental do Negro, criado por Abdias do Nascimento, e pela reivindicação de sua participação efetiva na vida nacional, transformando-lhes as mentalidades, despertando sua consciência, incitando-lhes a recolocar no jogo social sua dignidade perdida. Por meio de ações pedagógicas, a demonstração da arte como um caminho de inserção da sociedade, políticas, a promoção de encontros para reflexão sobre a problemática negra no Brasil, a Convenção Nacional em 45, a Conferência Nacional em 49, o primeiro Congresso do Negro Brasileiro em 50 e a Semana de Estudos sobre o Negro em 55, tudo próximos ao tempo de Orfeu. Ou mesmo político-pragmáticas, feitas de denúncias, propostas, projetos, apoio a lideranças negras. Assim não causa estranheza que se faça mesmo até um concurso para um Cristo de cor,
em abril de 1955, como preparação para o 31º Congresso Eucarístico Internacional do Rio de Janeiro. Ou mesmo através de seus concursos de beleza, o da Rainha das Mulatas e da Boneca de Piche, esse último garantido pelo aval de especialistas do ponto de vista antropométrico, para que fosse cientificamente garantida sua adequação étnica à categoria. Tudo isso, mais as peças encenadas, os apoios recebidos, as discussões em grupos, companhias de dança e balé, que daí surgiram, né? Teatro folclórico brasileiro, brasilianas, o teatro popular brasileiro, tudo isso sustentava um ambiente de visibilidade do universo afro-brasileiro na cultura da então capital federal. E dizia respeito à circunscrição da nova caracterização para a comunidade negra, tanto em termos reais da sociedade, em que pese toda a dificuldade para executá-la, quanto em termos imaginários. Se as comunidades negras tentavam impor sua identidade e suas manifestações culturais no cenário cultural brasileiro, a mulata teve uma sentença rápida, garantida pela sua aceitação no ambiente artístico, do qual sugerimos que a revista O Cruzeiro, né, tenha sido um importante veículo de divulgação. Em um só artigo de fevereiro de 1954, poucos anos antes da filmagem do filme, o elenco de cronistas da vida carioca e nacional comenta a excelência da mulata na matéria intitulada A Mulata é a Tal, assinada por Ivo Serra. Quem melhor do que Paulo Mendes Campos, Lúcio Rangel, Sérgio Porto, Milô Fernandes, Nunes Pereira, Guilherme de Figueiredo, um time de craques que se utiliza de uma canção de Braguinha, de 1948, igualmente chamada A Mulata é a Tal, para fazer o panegírico dessas mulheres de época. Né? A cidade divulgava já uma imagem de convivência racial não agressiva, cujas contradições nem eram tematizadas, já que a cidade que se vendia até então, pelo cinema internacional, era uma cidade essencialmente branca, assentada numa exuberante estrutura turística que compreendia os grandes cruzeiros, os cassinos, hotéis, paisagens e monumentos, uma vida urbana não muito problemática, onde os negros se exprimiam pela dança e pela música. Camille vai expandir esse mote e potencializá-los, tornando seu black cast, né, seu elenco negro, um fenômeno de promoção como foram Carmen Jones e Porgy and Bess, de Otto Preminger, dois filmes de 54 e de 59, respectivamente. Black casting, né, elenco negro, onde atuam poucos profissionais e onde pulsa a máscara do amadorismo interpretativo. Assim, a par da mitologia grega adaptada aos bons cariocas, nós temos a mitologia carioca adaptada ao gosto internacional. Claro que se formos buscar uma linhagem dos filmes brasileiros da mesma época, por exemplo, os exemplares Rio 40 Graus, de 54, ou Rio Zona Norte, de 57, né, do Nelson Pereira, que lidam com a temática negra na favela, ficaremos decepcionados com o ponto de vista escolhido por Camille, que teria feito um filme como antítese àqueles de Nelson Pereira dos Santos, como diz Robert Stan. Né? Exigia do filme uma politização do carnaval, uma crítica à brancura, uma desespetacularização dos cenários naturais das cerimônias coletivas, é não admitir o projeto cinematográfico de Marcel Camille. Né? O próprio Stan reconhece que o filme transcende as convencionais representações hollywoodianas da América Latina e cria um retrato simpático do Brasil e dos negros brasileiros. Fiquemos com esses dados positivos. Né? O segundo aspecto que nos interessa aqui, falando do que Orfeu trouxe de benefício ao Brasil, é a trilha sonora. Quando a Philips lançou no mercado francês um compacto duplo com as músicas do filme, ela levou para o mundo uma nova batida, da safra de Luiz Bonfá, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Desse disco, duas canções vão ser um sucesso imediato. A Felicidade, de Tom e Vinícius, e Manhã de Carnaval, de Bonfá, com letra de Antônio Maria, interpretadas respectivamente por Agostinho dos Santos e Elisete Cardoso. Aliás, a voz que canta é Agostinho dos Santos. Apesar da interferência direta de Marcel Camille na gravação das canções, causando enormes problemas aos artistas, problemas com direitos autorais, o filme oferece um rico panorama da música brasileira de então, misturando os ritmos afro-brasileiros herdados do período colonial e as propostas inovadoras dos jovens músicos. É assim que se misturam pontos de macumba com música carnavalesca, que é uma condensação de várias escolas de samba, de Unidos da Capela, a Mangueira, passando pela Portela e pelo Salgueiro, o samba, o frevo, a canção romântica, inspirada no samba-canção dos boleros mexicanos. Né? Disse que a canção Felicidade foi interpretada por Agostinho de Santos porque Camille considerou a voz de João Gilberto muito branca demais para interpretar o Orfeu Negro. Quem diria, né? Quando da estreia do filme em Paris, em 12 de junho,
vários cantores locais já tinham gravado suas canções. O mesmo se dá nos Estados Unidos, principalmente depois da conquista do Oscar de melhor filme estrangeiro, em abril de 60. Herbie Mann, Dizzy Gillespie vão ser a ponta de lança de uma intensa expansão da música brasileira pelo mundo, introduzindo a bossa nova e traçando um triângulo musical inédito entre a França, o Brasil e a costa oeste dos Estados Unidos. O resto é história. Uma história que, na base, tem o interesse e o conhecimento de Marcel Camus sobre a música brasileira e sua curiosidade sobre o país. Não sei se vocês perceberam que Cartola faz uma ponta nesse filme, né? O que é absolutamente interessante. Não foi só aí que Camus intuiu o Brasil. Para além da demonstração de suas belezas naturais, da índole pacífica de seu povo, para além de sua enorme vocação musical, para além de uma trama fantasiosa, mítica e venal, para além da percepção da sociedade que começa a pensar sua composição racial, para além de tudo isso, Camus percebe como ninguém a cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade que vai pulsar sobre uma base de realidade em cujas franjas palpitarão os motes da ilusão. Uma realidade positivada por uma relação direta com a modernidade brasileira a partir dos anos 60, da qual a arrojada arquitetura de Brasília vai ser o ícone mais difundido, ao lado da democracia, mas só até a metade da década, né? Não é à toa que a curiosidade europeia vai associar a favela e a nova capital federal em algumas películas de grande apelo popular. E em outras, vai buscar o modelo da mulata e vestir ou desnudar suas musas europeias para colocá-las nos ensaios das escolas de samba a simular a ginga do morro, convivendo com a população mestiça que transborda de felicidade, de musicalidade, de integração social. As musas homenageiam as mulatas e incorporam alguns de seus dotes, habilidade para dança, sensualidade, e essa herança ainda não foi devidamente capitalizada para que possamos dizer o que a mulata deixou pelo mundo. Eu tenho uma sequenciazinha no outro filme que são várias grandes atrizes sambando. É inacreditável. Mas, enfim, existe. Voltemos ao filme A Cidade do Rio. Os esforços de constituir uma cidade para o cinema não se esgotam. No filme, existe a divisão do espaço da cidade em dois níveis, a cidade alta e a cidade baixa. Dois territórios com perspectivas diferentes. O primeiro deles é a principal locação do filme, o Morro da Babilônia, recém-descoberto pelo horário nobre da Globo, solar, panorâmico, quase rural, zoófilo, propenso à observação da natureza em seus crepúsculos e alvoradas, dada a sua posição privilegiada. Essa é a cidade negra. A cidade potencialmente branca, por sua vez, é plana, eletrificada, noturna, superpovoada, burocratizada, ameaçadora. Segundo o caso Augusto Calil, a cidade é vista como o inferno da favela. Ideia já presente na peça original e mantida no texto cinematográfico de Camus. Uma cidade irreal, por onde desfila a morte da personagem, fantasiada de caveira. Em adesão a uma cidade concreta, onde já se infiltra a morte simbólica da capital federal, nos idos de 1958, época da filmagem, os olhares voltados para a transferência do poder político para o Planalto Central. É nessa vigília que a ação do filme transcorre. Na agonia da cidade maravilhosa, enquanto polo catalisador da movimentação política nacional. Uma cidade de sobressaltos, de locações lúgubres, onde as atividades administrativas que vemos são as funções da repressão, da burocracia e da morte. O filme evoca em seu início a constituição da cidade, a entrada pelo centro histórico, a Praça 15, criticada por Godard por ser desprovida de charme, os Arcos da Lapa, a Cinelândia, uma cidade pulsante, cheia de atividade, vendedores representantes de várias profissões, gente dançando, travelings reveladores. E logo como contraponto temos uma delicada sinalização para o futuro, representada pelo prédio do antigo Ministério da Educação e Saúde, o edifício Capanema, a mais completa modernidade arquitetônica criada por Lúcio Costa, supervisionada pelo próprio Le Corbusier, inaugurada em 1945. Uma breve passagem que nos confronta com a viagem iconográfica pelo passado pomposo, numa sequência de movimento onde vamos nos deparar com Orfeu, na boleia de um bonde, que vai sequestrar Eurídice e iniciar com ela a história trágico-romântica da narrativa. Nessa relação tradição-modernidade, estatuída e transformação, temos aí também um novo elemento. O bonde, como metáfora da melancolia dos velhos tempos, em oposição ao automóvel, que se instala na sociedade brasileira como novidade, em velocidade alucinante.
Mas os automóveis estão ausentes do filme, embora a produção nacional de carros tenha saltado de 30.500 unidades em 57 para 133 mil em 1960. Passamos pela Romizeta de 55, a Rural Willis, a Kombi e até a Vemag, que lançou o Candango, um Jeep que vai permanecer no mercado até 63. Curiosamente, 1959, ano de Orfeu, é o ano de grande novidade para a indústria automobilística. É quando vai para as ruas o primeiro Fusca. É lançado o Dauphine, assim como o Cinca Chambord luxuoso Fenemê JK. O bonde é definitivamente, enquanto transporte, um veículo em extinção. Mas é o bonde que vai levar os futuros amantes pelos lagos da Lapa até o Pão de Açúcar, numa admirável geografia criativa, na melancolia do adeus aos velhos tempos. Godard talvez tivesse razão, porque o trânsito da cidade se faz entre a barca e o bonde, marcas do velho tempo. E na atualidade do filme, quais são os cenários onde vai se desenvolver a história de amor na cidade? Eles são os tempos da burocracia, os equipamentos de segurança e de saúde, as usinas de reparo, o entorno da Avenida do Carnaval, único momento de vitalidade, em flagrante contraste com o brilho do morro da favela. São os percursos feitos pelo cartório, pela loja de penhores, é a onipresença da polícia, das viaturas, das ambulâncias, é a estação de reparo dos bondes, eletrificada de tons teatrais, é o túnel que ratifica a passagem de um mundo ao outro, é o hospital, o camburão, o elevador claustrofóbico, os 15 andares cheios de papel, o templo da burocracia, o centro de Macumba de Orfeu ousa olhar para trás e condena Eurídice a seu congelamento na eternidade. E, finalmente, é o frio necrotério, onde o herói encontra sua heroína morta e a leva nos braços. Cenários de desolação, cenários de tragédia, cenários de ruínas. A cidade do Rio de Janeiro morre no silêncio de Orfeu. Só o morro resplandece, embora cenário também de tragédia. Eu falei da intuição Brasil de Camus e demonstrei como um sintoma a melancolia da perda do status de capital, a miscigenação racial e o secretismo religioso, formas de hibridismo associadas inevitavelmente à cultura brasileira. A cidade tem um vigor marcante, contaminando a trama e interagindo com os personagens. A cidade é olhada com cuidado a partir de sua periferia, com ênfases distintas. Essa escolha não é aleatória, porque profundamente escorada nas questões de seu tempo. A representação do Rio de Janeiro obedece a um parâmetro clássico, conforme as regras mais estatuídas de fazer cinematográfico. Mas estou convencido que o filme pode ser lido como um documento inquestionável sobre aspectos da brasilidade, por terem sido construídos numa chave de afeto incomum para o olhar estrangeiro.